dispõe de 5 minutos. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, nobres senhores deputados, ninguém em sã consciência há de contestar iniciativas soberanas do governo equatoriano tomadas à luz da legislação interna daquele país com respeito às suas relações com agentes econômicos, sejam eles empresas ou sistemas financeiros. Entretanto, ninguém está impedido, por outro lado, de emitir um juízo de valor, de qualificar, de discernir nas ações do senhor presidente Rafael Correa em relação à construtora Norberto Odebrecht e ao BNDES, o abuso de poder, a espetaculosidade e o viés claramente midiático das atitudes. Há quem diga que o presidente Rafael Correa visa tão somente resultados eleitorais em relação ao referendo constitucional do dia 28 próximo. Pois é próprio dos governos autocráticos fazer apelo à mística do inimigo externo, com vistas a aumentar a coesão social em torno dos seus propósitos políticos. Em favor da Odebrecht, diga-se rapidamente que essa empresa buscou tempestivamente negociar os reparos, eventualmente necessários à obra da hidrelétrica São Francisco, aceitando, entre outras, pelo menos as seguintes condições. Primeiro, custos dos reparos no valor aproximado de 25 milhões de dólares, sem que as causas estejam definidas e sem que o governo permitisse sequer uma auditoria. Segundo, extensão da garantia contra defeitos por mais um ano. Terceiro, extensão de garantia para os reparos efetuados por um período de 5 anos. Quarto, transferência de garantia adicional dos equipamentos. Quinto, entrega a um fiel depositário do valor de 43 milhões e 800 mil dólares para garantir, após a avaliação de perito internacional independente, responsabilidades que venham a ser atribuídas ao consórcio referentizar. Primeiro, pagamento de multas por paralisação da central e devolução dos custos recebidos pela antecipação da obra. O senhor presidente agiu a Odebrecht com absoluta transparência e fez dar conhecimento ao público, distribuindo comunicado a respeito das suas intenções. Qual foi a resposta do governo equatoriano? O governo equatoriano, a resposta foi a ocupação mano-militar da hidrelétrica São Francisco e de vários outros empreendimentos. O confisco dos ativos, dos bens físicos da empresa naquele país. A ameaça de passar um calote no BNDES. E, pasmem, senhor presidente, senhores deputados, o constrangimento à liberdade, ao direito de ir e vir dos diretores da Odebrecht, que agora estão refugiados na Embaixada do Brasil, como se fossem reféns nesse contencioso e tivessem que pagar com o preço da sua liberdade por eventuais pendências nos negócios
entre o Estado equatoriano e a empresa Norberto Odebrecht. Acho que aí o presidente Rafael Correa foi longe demais, senhor presidente. E atua em flagrante desrespeito às boas regras da convivência internacional e aos princípios mais elementares que inspiram e fundamentam os direitos humanos. Esta situação é rigorosamente inaceitável. Independente do desfecho na disputa com a Norberto Odebrecht, independente de novas negociações que eventualmente possam ocorrer, ou até mesmo da expulsão, que aliás já seria injusta. Abro um parênteses só para dizer que a Odebrecht é um emblema da engenharia nacional, que tem obras pelo mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, e que está no Equador há mais de 21 anos. E se os equatorianos não tivessem respeito por essa empresa, não teriam consignado a ela, entre outras, essa obra no valor de 800 milhões de dólares, fora um aeroporto, um projeto de irrigação e outra hidroelétrica. É natural que a empresa tenha granjeado esse respeito e essa admiração, inclusive internamente no Equador. Mas se nada disso vale a pena, se de qualquer forma há de se tomar uma medida mais rude em relação a Odebrecht, há uma coisa que nós não podemos aceitar, é que a liberdade dos diretores da empresa entre como moeda de troca nesse entendimento. Por isso, nós exigimos aqui a imediata libertação, o direito de esses cidadãos serem repatriados ao Brasil, terem a liberdade, o direito de viajar de volta ao convívio das suas famílias, ao convívio dos seus amigos. Como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional dessa Câmara dos Deputados, eu pretendo promover uma reunião, tão logo os trabalhos desta casa sejam definitivamente reabertos, para discutir essa situação, para que não se crie um precedente dessa natureza e situações como essa venham a se repetir mais cedo ou mais tarde. Cidadãos brasileiros tenham que pagar com a sua liberdade por conflitos entre empresas brasileiras e países outros. Senhor presidente, brevemente o presidente Lula vai participar de uma reunião quadripartite em Manaus com chefes de Estado latino-americanos, entre os quais o senhor Rafael Correa. Seria muito bom, senhor presidente, e essa é o que nós esperamos, que antes do primeiro aperto de mão, antes do primeiro abraço, o presidente Lula indague do senhor Rafael Correa qual é a sorte, qual é o destino desses brasileiros que estão homiciados na embaixada e cerceados no seu direito elementar de ir e vir. Essa é a nossa expectativa, é o mínimo que se pode cobrar. Com relação ao BNDES, o presidente Correa foi longe demais também e transformou um contencioso com uma empresa num problema entre os estados brasileiro e equatoriano, porque afinal de contas o BNDES é um órgão público, é um órgão do governo brasileiro, é patrimônio do povo brasileiro e não pode arcar com prejuízos assim unilateralmente, sem maiores discussões e sem maiores questionamentos. No mínimo, uma arbitragem internacional se faria necessário nesse caso. Mas o que eu venho pedir aqui e agora, pedir às autoridades equatorianas, pedir ao senhor Rafael Correa, é a imediata libertação dos brasileiros, a permissão para que viajem de volta ao Brasil como condição elementar, preliminar para qualquer tipo de negociação que venha a ocorrer. Obrigado a Vossa Excelência. Ao cumprimento o nobre deputado Marcondes Gadelha, que usa a tribuna desta casa.